Gente, tô aqui com uma convidada muito, muito especial, doutora Juliana Schultz. Eu não sei falar, é Schultz? Schultz? Schultze, falou certinho. É, muito difícil esse sobrenome. Essa mulher maravilhosa, eu conheci a Ju numa aula da pós-graduação de sexualidade que eu fiz no Pérola. E a Ju deu uma aula de fisiopélvica maravilhosa. E aí, desde então, a gente trocou muitas mensagens e eu convidei ela para vir aqui acrescentar um pouco, falar um pouquinho sobre esse trabalho que ela faz maravilhoso, né? E o quanto que a fisioterapia pélvica, ela até me mandou um trabalho que elas estão fazendo, e eu falei, meu, eu acho essencial o trabalho de vocês. Eu acho que para as pacientes agrega absurdamente. Então eu queria que você falasse, se apresentasse um pouquinho, falasse de onde você é, contar um pouquinho da tua história e depois a gente entra no nosso papo, que eu acho que você tem muito a agregar, Ju. Tô muito feliz, muito obrigada mesmo. Eu sei que você, até a gente tava conversando aqui, você é louca, corre para um lado, corre para o outro, 200 pós, 500 cursos. Então, muito obrigada pelo teu tempo. Eu que agradeço pelo convite. Como eu te falei, né, que eu já estou ouvindo os episódios, estou amando, adorei essa sua iniciativa, acho que isso é super importante. Então, é uma honra poder participar e levar a informação da minha área, junto com tanta coisa que você já está, né, levando para essa mulherada aí que precisa e que gosta, né, de De ouvir coisa conhecimento. bacana. Que legal. Então, a minha formação, a minha primeira formação foi educação física. Então, eu fazia dança e eu queria abrir uma academia de dança. Olha só, Aí fui que fazer legal. educação física. Fiz, curti, mas aí faltava alguma coisa e eu acabei fazendo também faculdade de fisioterapia. E como eu estava na área da dança, fiz a fisioterapia, tudo, a questão da mulher ficou muito próxima, né, do Acho que é feminino. mais mulher, né, que vai pra essa área, né, de dança. Normalmente mulher, né? É. E aí eu comecei com a fisioterapia pélvica na época, eu me formei em 2005 no curso de fisioterapia e não existia a pós-graduação em fisioterapia pélvica, né? Chãozinho Então bom, eu né, meio Ju? que eu fui uma das primeiras, assim, sabe? Hoje em dia tem várias, né? Eu dou aula nos cursos de pós, mas quando eu fiz, eu não tinha tanto acesso à informação. Aí eu fiz já o meu trabalho de conclusão de curso com uma orientadora externa, lá na USP não tinha essa orientação, e aí eu comecei a trabalhar nessa área fazendo pesquisa, aí fui para a Unifesp, no departamento de urologia lá da Unifesp, urologia feminina, disfunções miccionais, fiz mestrado lá, fiquei um tempão, a gente abriu um ambulatório, atendia um monte de mulher, então foi um baita aprendizado, junto com a urologia, então muita incontinência urinária, era muito essa questão das disfunções miccionais. Mas eu atendia muita grávida no consultório, fiz vários cursos, né, para me aperfeiçoar, fiz mestrado lá na Unifesp. Nesse meio tempo eu entrei no concurso da PUC aqui de São Paulo, para o curso de graduação, para dar aula de gineco-obstetrícia, fazer supervisão de estágio em maternidade, Olha aí eu só! amei. Olha só que legal, Ju! Muito legal. E aí, aula de gineco, mas aí eu estou lá até hoje. Atualmente eu sou coordenadora do curso, estou coordenadora e continuo com essa disciplina de gineco, trabalho com saúde coletiva, tenho grupo de ginástica pélvica, ambulatório de disfunção pélvica na atenção básica. E eu fiz doutorado depois lá na PUC. E aí o que aconteceu, né? Nessa época, entre o mestrado e o doutorado, eu trabalhava no meu consultório com um método que chama ginástica feminina, que vem da coisa da educação física, da dança. Então, eu criei um método de trabalho de exercícios que tinham como prioridade o assoalho pélvico, né? Então, o assoalho pélvico é a base, mas trabalhando o corpo todo, postura, respiração, equilíbrio, associado ao assoalho pélvico. Eu faço isso até hoje. E aí eu fiz o doutorado usando esse método, né? Eu fiz uma avaliação, eu fiz na psicologia, uma avaliação comportamental da repercussão das mulheres que faziam esse tipo de ginástica assim, repercussões variadas. E aí tinha a questão da sexualidade e tudo mais. Então, atualmente, eu estou na PUC dando aula, oriento várias pesquisas, até te mandei uma, né, para Muito me legal. ajudar lá. Aham. E nessas áreas todas, eu trabalho também com envelhecimento. Envelhecimento feminino é uma coisa que eu adoro trabalhar. Já ouvi seu episódio de transição menopausal, eu acho que Acho hoje em que dia a já me. gente fala Acho que já me tudo a ver. encaixei. Ai, ai. E é isso. E aí eu estou na PUC, tenho meu consultório, tenho esses grupos de ginástica, atendo no consultório não só mulheres, mas o meu foco maior são essas mulheres, né? Na transição menopausal, pós-menopausa, grávidas, puérperas, disfunção sexual. Atendo também homens, não é a maioria do meu público, mas eu atendo homens,
principalmente incontinência urinária pós-prostatectomia. Hoje em dia tem já um trabalho meio que para disfunção erétil, às vezes criança. Então, é essa a minha... Nossa, Além de maravilhoso. outras coisas, né, que a gente Marav faz. Além de muito mais outros papéis que você exerce, né, Ju? Ai, desafio. Ô, É Ju, mas mesmo. eu preciso te confessar que eu lembro de um exercício que você ensinou na aula da pós e que eu até ensino para as minhas pacientes, que é aquele movimento de quadril, de fazer Para frente. exato, antiverso flexão, e eu acho que ele ajuda de fato muito. E a gente que passa, né? Eu passo a maior parte do tempo sentada, levanto ao longo do atendimento, mas é muito mais sentada, né? Sim, E aí acaba que sim. a gente esquece desse assoalho pélvico, né? E é isso que você falou, né? A gente começa a envelhecer, a gente engorda, a gente ganha peso, a gente engravida, e tudo isso ali naquela musculatura e que vai enfraquecendo, né? E às vezes o nosso trabalho que a gente faz, a gente esquece de, né, de estar ali fazendo esse relaxamento também de musculatura. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho do que é esse, acho que o assoalho pélvico, antes da gente entrar no que é a físio, né? Acho que é melhor, mais interessante, né? Sim, sim, com certeza. Mais lógico, né? Exato. E então, assoalho, né? Olha o nome. Eu sempre falo para as pacientes, ó, pensa no nome, assoalho pélvico. Ele é o chão da nossa pelve, né? Então, se a gente for pensar na pelve, que é formada por ossos, acho que para quem não tem familiaridade com esse nome pelve, é a bacia, né? Muita gente conhece como bacia, né? Então, tem a bacia, tem o quadril que se encaixa ali. E se a gente for pensar essa região da bacia, é uma região, é uma estrutura óssea que tem um formato meio afunilado com um buraco embaixo, se a gente for pensar só nos ossos, né? E dentro dessa pelve, essa bacia, a gente tem a bexiga, o útero e o reto, né? Nas mulheres, falando das mulheres. E Eu esses acho que o órgãos foco é são... mais pra mulheres mesmo, tá, Ju? Então não se É, preocupa né? muito com homem, exato. Então Bora, pronto. bora Então bora lá. para a mulherada. É É, bexiga, útero e reto. é isso. Quando não fez uma esterectomia, né? Mas assim, via de regra, teremos esses 3 órgãos ali nessa cavidade e tem um buraco no meio. E aí, como é que essas estruturas não desabam, né? Porque a gente tem um chão ali, um assoalho, que é formado principalmente por músculos. A gente tem um grupo de músculos em várias direções, algumas camadinhas aí que estão sustentando esses órgãos no lugar. Por isso que é o assoalho pélvico. Tem ligamentos, tem fáscias também, né, que são tecidos conjuntivos que estão junto com os músculos, mas é isso, é o chão da nossa pelve, que sustenta os órgãos no lugar e que ajuda também, né, a gente a, por exemplo, se eu dou uma tossidinha, faço uma força e com meus músculos abdominais, pego um peso, ou espirro, esses músculos, eles têm que ter força e coordenação suficiente para fechar e não deixar escapar um xixi, um pum, num horário aí, numa situação inadequada, né? Então tem essa função de sustentar os órgãos, bexiga, útero, reto, dá a continência, tanto urinária como fecal, e são super importantes para a sexualidade também, né? Porque essa musculatura Exato. está lá envolvendo a vagina, né? Então, eles têm que ser fortes e flexíveis, esses músculos, né? Para sustentar órgão, dar continência urinária e permitir uma relação sexual satisfatória. E tem que relaxar também, porque a gente fala só de Perfeito. continência, né? Mas tem que relaxar o suficiente para eu fazer um bom xixi, para eu fazer um bom cocô, porque às vezes tem gente que tem tanta tensão que não evacua direito, né? Não consegue esvaziar a bexiga adequadamente. Então não é só fortalecer, é deixar esses músculos aí todos saudáveis, esse assoalho. Maravilhoso. Excelente essa colocação, né? Não é só tá forte, né? Ele precisa também ter essa mobilidade, não sei se a palavra seria essa para o assoalho pélvico, mas acredito que talvez caiba aí, Sim, né? sim. Ô Ju, antes da gente até entrar no que é o trabalho de vocês e as indicações, eu queria que você ensinasse, se é que existe, talvez uma forma de esvaziar bexiga e até também a questão do intestino, que eu acho que essa informação é bem importante. Se tem algo que eu devo fazer quando eu tô fazendo xixi, porque acho que hoje a gente passa o dia com isso daqui na mão, né? Então, se tem algo que é importante para orientar com relação ao xixi e o cocô. Tá. Ó, eu acho que é super importante falar isso, porque normalmente quando eu me formei, a gente falava só de fortalecer o assoalho, né? E hoje em dia a gente tem uma atuação muito mais ampla. E essa questão de organizar a micção e a evacuação é muito importante, né? O xixi. Uma coisa que é importante, sim, primeiro,
é a gente perceber o quanto que a gente faz de xixi por dia. Porque tem gente que segura muito, né? Igual você falou, eu atendo os pacientes sentado. Eu tenho paciente médica que atende 5 pacientes seguidos sem fazer nenhum xixi. E às vezes não toma água para não fazer xixi, também não é legal, né? Então a gente tem ali o intervalo miccional, que é o tempo entre um xixi e outro. Então é legal que a gente mantenha um intervalo miccional adequado, não muito curto e nem muito longo demais. Quanto que é isso? Por volta de 2 a 3 horas, vai depender de quanto eu tomo de líquido, né? Mas assim, ficar segurando o xixi por 5 horas não é legal, porque eu vou trabalhar com uma bexiga que vai se distender muito ao longo do tempo. Isso ao longo da vida pode me trazer uma disfunção miccional. Né? O músculo da bexiga ficar hiperestendido, ele vai depois perdendo capacidade de contrair. Então essa é a primeira coisa, tentar organizar os intervalos miccionais para que eles aconteçam mais ou menos de 2 a 3 horas, dependendo de quanto eu tomo de líquido. Outra coisa, vou fazer xixi, não é para ter pressa para fazer xixi. Né? Eu sei que às vezes a gente está na rua e você não tem o banheiro lá cheiroso, limpinho, que você vai sentar e vai relaxar. Porque o correto é sentar, apoiar os pés no chão, relaxar a região pélvica, até inclinar um pouquinho o corpo para frente e deixar esse xixi fluir. Se eu faço xixi sem encostar o bumbum, sabe? Tipo um agachamento. Eu brinco com as pacientes, imagina o nosso assoalho pélvico, ele tem que relaxar, mas ele tá contraído, né? Que desafio. Porque você está num agachamento, você tem contração do glúteo, das coxas, você aumenta a tensão do assoalho. E às vezes isso impede que você faça uma boa micção, né? Quando faz xixi, eu sou aquela doida do banheiro, né? Eu ouço o barulho do xixi do lado. Falou, essa daí tá com jato bom, né? Porque aquele xixi tem que ter um jatão, né? A gente repara, né? E no consultório, às vezes o paciente tem disfunção miccional, eu fico de ouvido para ver, deixa eu ver, porque o xixi não pode ser entrecortado, sabe aquele xixi que vai saindo de pouquinho, tem que ser um jatão. Xixizão. Um jatão que flui bem, um xixizão. Então, para que seja xixizão, eu tenho que relaxar esse assoalho. Então, a segunda dica é isso, é tentar, às vezes, por exemplo, eu faço xixi na rua e às vezes eu não sento, porque eu não consigo, não tá limpo e tudo mais. Mas eu procuro, mesmo que eu estiver numa posição de agachada, relaxar o assoalho, inclinar o tronco e sentir que eu esvaziei totalmente a minha bexiga. Porque se eu não esvazio, eu fico com resíduo, e aí eles vão ter que ir lá no seu consultório para tratar a infecção urinária. Né? É isso. E eu falo muito isso para as pacientes, que essa orientação não foi o que a gente teve, né, Ju? A gente aprendeu que tá fora, tem que tá ali contraindo, e aí também tem que relaxar, e às vezes a gente vê o quanto de mulheres têm queixas de perda urinária, e quando a gente vai entender, é muito mais pelo nosso comportamento do que de fato por alguma disfunção. Né? Porque às vezes tem perda e a gente tem sintomas de esvaziamento e sintomas de armazenamento, né? Então, quando a gente fala de armazenamento, é que não consegue armazenar a bexiga. Incontinência, por exemplo, não armazeno, tuço, espirro, ou tem urgência, o xixi escapa na hora que eu estou indo para o banheiro. Mas tem gente que tem os dois associados, perde e quando vai no banheiro a bexiga não esvazia direito. Então, aquela bexiga que está sempre com um restinho, né? Então, tem que tentar organizar isso, sempre que possível, sentar e relaxar para fazer xixi, apoiar os pés no chão. Criança, por exemplo, a minha filha, eu falo para ela na escola, a escola dela tem aquele gelzinho, aquele sprayzinho de álcool que dá para limpar. Então, eu oriento super. Ela, não, mamãe, eu limpo e eu sento. E quando não dá, eu ponho o papel. Eu falei, põe o pé no chão, porque a criança às vezes fica com a perna balançando, como é que ela vai relaxar o assoalho se ela não tem apoio nos pés, né? E para o cocô, mesma coisa, né? Então, e o ideal até, para quem tem um assoalho pélvico tenso, quem tem constipação, primeiro assim, que tem que ter verificar como é que tá a questão nutricional, a hidratação, tem muita gente que toma pouca água, tem incontinência, não toma água, aí o cocô fica duro e daí fica com constipação, sabe aquela coisa toda junto? Vira um bololô todo. Vira. E é muito comum, né, Pan? Problema urinário, problema de constipação e dor para ter relação. Porque aquele assoalho tenso, também, quando vai ter uma penetração, é aquela vagina rígida, né? Então, eu sempre pergunto sobre tudo na avaliação, na anamnese. E muitas vezes está associado. Mas o cocô, então, tem que tomar água, tem que comer fibra, aquela história toda. E, de preferência, apoiar os pés, e tem muitos casos que a gente orienta o uso do banquinho, né? Isso que eu ia te perguntar, se era bacana. O pessoal fala muito, né?
Sabe por quê? Porque um dos músculos daquele assoalho que eu te falei, ele chama pubo retal. Ele é uma alça, assim, que passa em volta do reto. E esse músculo, normalmente, em quem tem constipação, é um músculo que está tenso. E aí ele prende o reto, ele deixa o fiofó lá seguro, sabe? E não relaxa, né? Então, quando a gente põe o banquinho, que a gente eleva um pouco a perna, né? Uns 15 centímetros, apoia o pé no banquinho, o joelho fica alto e a gente relaxa o pubo retal, porque abre ali os ossinhos, os isquios, né? Que são aqueles ossinhos que a gente senta, eles ficam mais separados e facilita o relaxamento do assoalho pélvico. E aí o cocô escorrega mais fácil. Eu falo, já põe um banquinho. Aqui na minha casa tem banquinho em todos os banheiros. Porque é muito melhor, sabe? Então é uma dica, né? Às vezes alguém tá ouvindo, né? E testa fazer cocô com o pé no banquinho para ver como funciona super bem. Que show, que legal, Ju. Acho que só aqui já podia acabar o episódio, que eu acho que já é uma informação super maravilhosa, né? Nossa, sensacional. Ô Ju, queria te perguntar, eu tenho algumas indicações aqui, que às vezes a gente acaba, na hora que pergunta indicações, a gente esquece, né? Mas eu acho que tem muitas indicações de fisiopélvica e eu queria que você falasse um pouquinho das indicações. Quando? Será que é necessário? Doutora, eu preciso fazer? Se você acha... Toda mulher deveria? Acho que vale a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Sim, ótimo. Porque assim, a gente pensa, vou fazer fisioterapia pélvica só se eu tiver um problema, né? Então assim, lógico, se eu tiver um problema, se tiver escapando uma gotinha de xixi, tem gente que fala assim, nossa, mas eu sou nova, eu tenho 30 e pouco, só que eu fui numa festinha com a minha filha, fiquei lá no pula-pula brincando e aí molhou minha calça. Será que eu tenho incontinência? Então, isso já mostra que esse assoalho está aguentando, né, uma sobrecarga. Ou tem gente que fala, não, mas é só se eu ficar gripada e der umas tosses assim, aí escapa. Eu falei, mas nem quando está gripado não era para escapar, né? Então, assim, primeira desmistificação aqui. Qualquer perda de urina, mesmo que seja rara, ela já indica que o assoalho pélvico tem algum tipo de fraqueza, né? Ou que ele não tem uma coordenação adequada para aumentar a contração na hora de um aumento de pressão na barriga. Então, isso é uma indicação. Mas será que se eu não tenho nenhuma queixa, pode ser indicado eu fazer uma consulta na fisioterapia pélvica? Eu acho ótimo, eu super indico. Primeiro, as mulheres não conhecem essa parte do corpo. A gente não tem nenhuma consciência, né, Ju? Nada. Não é? E a gente não fala assim, tem que fazer exercício desde criança, vai fazer natação, vai fazer balé. A gente estimula que a criança faça exercício desde cedo para trabalhar o corpo. E o assoalho pélvico está lá, na pélvica, faz parte. Esquecido. E a gente só resolve trabalhar ele quando ele começa a dar problema. Quando ele sofre, exato. Né? Então eu acho legal. E assim, não precisa ficar indo fazer várias sessões de fisioterapia pélvica, não. Tem paciente que vai no meu consultório, faz 1, 2 sessões para aprender como contrai. Movimento. Aí eu ensino a fazer a ativação durante o pilates, a yoga, o que a pessoa faz, musculação. Eu falo, o que você faz de exercício? Vamos adaptar, então, a ativação do assoalho para os exercícios que você faz para o dia a dia. Eu falo, gente, está fazendo uma faxina na casa? Dá para fazer o assoalho pélvico dirigindo, junto. Né? Exatamente. Então, essa indicação como uma prevenção, eu acho super válida. Concordo. Se não fez isso, um momento que eu acho muito legal de indicar é quando a mulher engravida. Porque ela vai ter toda uma alteração biomecânica da pelve, né? Então, aquele útero vai crescer, vai pesar ali no assoalho pélvico. Então, essa musculatura ela vai estar sendo sobrecarregada. Quer ela tenha um parto cesáreo ou um parto vaginal, não interessa a via de parto. Esse assoalho foi sobrecarregado. Perfeito. Então, eu tenho vários pacientes que vão para o consultório fazer fisioterapia na gestação sem nenhuma queixa específica. Mas a gente trabalha esse assoalho pélvico, a gente faz treino também para o parto, né, para ela aprender a relaxar na hora do parto adequadamente. E é tão importante esse trabalho de vocês, né, Ju? Nossa, quantas pacientes que eu vejo que fazem a fisiopélvica e que conseguem evoluir para um parto vaginal, para um parto normal, né? Com não tranquilidade, né? Porque é por isso que chama trabalho de parto, né? Mas eu acho que conseguem ter uma evolução melhor e acho que até essa questão de consciência corporal eu acho que muda muito, né? Porque às vezes eu tô no consultório e a paciente traz a queixa da perda, eu falo, tá, contrai meu dedo. Eu vejo quanto que às vezes a gente contrai bumbum, né? O glúteo, a barriga, a coxa, até o maxilar, né? Eu falo, não é ginástica facial, né? É lá embaixo. Exato, a gente não tem, né, essa... Então, acho o trabalho maravilhoso.
E na gestação é muito legal, porque assim, o que acontece? É o que você falou, é um trabalho de parto. Você falou, a dor vai fazer parte, vai ter contração. Contração dói, né? E aí, como é que a gente está acostumado a reagir à dor? A gente trava, a gente tensiona. Então, aprender a respirar, aprender a se conectar com a região do assoalho pélvico, como é que é tenso, como é que é relaxado, como é que eu posso ajudar esse processo a ser menos doloroso, né? Como é que eu posso entender que essa dor é uma dor que, lógico, se eu tiver recursos eu vou usar, mas a mulher que tem consciência, o parto vai mais rápido. Que postura que eu adoto para facilitar a descida? Que mobilidade que eu faço com a minha pelve que vai facilitar a descida do bebê? Então, assim, isso é muito legal. Aí o puerpério também eu acho que é fundamental. Teve lesão, teve laceração, teve epísio, ou mesmo foi uma cesárea. Poxa, foi uma musculatura que por 9 meses ficou lá trabalhando intensamente. O abdômen também, né? E aí no puerpério a gente fazer um reequilíbrio desses músculos, né? É muito bacana. Antes de voltar para a academia, trabalhar, voltar a ativação de abdômen, assoalho. Então, outra indicação, com ou sem queixa. Se tiver incontinência, aí tem que fazer mesmo, né? Pós-parto. E o quanto que às vezes as pacientes têm queixas até para relação sexual, né? Eu acho muito legal ali no puerpério também, Ju. Acho muito. Porque às vezes, sei lá, teve lá um pontinho da epísio e fica uma fibrosezinha e fica com dor para relação. Ou tem ressecamento, né? Tá amamentando, tá com a vagina mais ressecada, sabe? Então, a gente tem vários recursos para ajudar, muito legal. E aí, o que eu amo fazer, que é essa mulherada, a transição menopausal e pós-menopausa, super indicado, porque aí elas vão com vocês, faz reposição hormonal, faz laser, um monte de coisa, mas quem trabalha músculo é a fisiopélvica. Então, assim, às vezes ela tá lá com hormônio, melhorou ali né, a questão o trofismo, da né? lubrificação, trofismo, o laser também melhora, mais colágeno, tudo, mas tem músculo que precisa exercitar, né? A gente não fala, depois dos 40 tem que fazer musculação. Não tem outro caminho, né? Exato. E aí vai ter sarcopenia, perda de massa muscular, não sei o quê, no assoalho pélvico também. Então, e ajuda muito até essa questão, a sexualidade muda, né, com o processo de envelhecimento. Total. Então, assim, essas mulheres, elas ficam tão mais poderosas. Porque elas se descobrem, elas veem que elas são muito melhores do que quando elas eram jovens, né? Então, eu adoro, e esse pós-menopausa e transição menopausal também, eu acho climatério, não sei o que, é muito legal fazer fisiopélvica, vale muito a pena. Não, eu acho... Mesmo que não tenha muito sintoma. É difícil não ter nenhum, né? Porque, assim, um ressecamentozinho sempre vai aparecer, né? Pra mim, Ju, muita coisa mudou depois dos 40, e, assim, é uma das coisas que eu percebi é que muda mesmo a mucosa, e até, nossa, outro dia eu me peguei, fui numa festa, e a gente tava num casamento, e aí, não tem aquela hora que todo mundo pega, faz aquele trem, eu falei, gente, não é possível, aí eu falei sabe uma verdinha, eu falei, não, e tipo, eu sempre fico adiando a minha ida, não, eu preciso passar com uma fisiopélvica, eu preciso fazer a avaliação da minha força, de musculatura, e você vê o quanto que às vezes a gente vai postergando isso, até de fato, né, se acontecer ali um cenário que você fala, meu Deus. E eu falo muito para as pacientes isso que você trouxe, eu acho que é o cenário ideal, sabe, Ju? Eu falo para as pacientes, para mim, no mundo ideal, a gente precisaria fazer a fisioterapia pélvica, a gente precisaria tratar com hormônio tópico nas que tem indicação, né? Então eu já tô com uma atrofia importante, tem uma síndrome urogenital e a gente sabe que impacta vai muito além de só sexualidade, entre aspas, né? Vai muito além, mas tá usando o hormônio tópico, tá fazendo a fisioterapia pélvica e aí a gente tem as tecnologias de energia como laser para agregar também, né, no tratamento. Então hoje a gente tem muita coisa para as mulheres, mas como você falou brilhantemente, não tem, eu tenho uma perda urinária. O laser vai resolver? Não. Precisa fazer um trabalho em conjunto. Então eu falo muito isso para as pacientes. Brilhante, Ju. Complementa, né? Eu falo só um ou só outro. Não, é tudo junto. É o melhor, né? Se você puder fazer tudo. E não precisa. E tem gente que fala, ai, meu filho, eu vou ter que ficar indo lá. Não, sabe, eu não gosto. Eu falo, gente, você vem. Se tiver, lógico, se tem uma incontinência importante, vai ter que vir mais vezes. Às vezes vai precisar fazer uma eletroestimulação, né? A gente tem várias coisas. A gente usa o nosso laser é diferente do de vocês, que é a fotobiomodulação, né? Então é uma energia não tão, ela não causa uma lesão, né? Como o que é o LED? laser que vocês é uma fotobiomodulação, não é? É mais forte um pouquinho que o LED,
Mas ele melhora o metabolismo, É muito melhora a legal. Eu tenho, a máquina cicatrização. que eu tenho no consultório, ele tem também Tem o fotobiomodulação. pequenininho. Eu tenho a fotobiomodulação, aí eu tenho a radiofrequência, Eu não adoro a ablativa. radiofrequência. Exato, a não ablativa. E eu tô tendo um É. resultado assim brilhante. Até quando eu comprei, eu fiquei um pouco insegura. Eu falei, meu Deus, será que eu não vou oferecer algo que não seja resolutivo pro paciente? Mas nossa, tô tendo um resultado muito legal. Mas é isso, né, Ju? São complementos, né? São São complementares. complementos. E aí você ganha consciência, né? Tem cone vaginal são aqueles pezinhos, né? Então, assim, é como se fosse, eu falo, ó, é musculação lá da periquita. São pezinhos que você vai aumentando a graduação do peso. E aí pode usar na academia, pode usar arrumando a casa. Então, assim, e elas adoram. Vibrador, eu amo vibrador. E eu Amo. uso junto, eu falo, ó, se você não quer, porque pega paciente às vezes mais velha, elas falam, nossa, Ai, que imagina, de absurdo, jeito. né? Vibrador não, eu falo, não, mas é terapêutico, né? Aí quando você fala que é terapêutico, tem umas que Opa! pedem para eu comprar, porque elas não querem entrar no Google e, né? E aí começa e vai vendo que é muito legal, né? Porque a vibração tem um efeito de melhora da percepção do canal vaginal, melhora a irrigação. E aí, às vezes, ela se empolga e fala: Ó, você me mandou um terapêutico, como é que é aquele outro, né? Que tem outras funções. E aí vai pegando gosto, né, pelo negócio. Então, é muito gostoso E isso trabalhar com é isso. lindo, né, Ju? Esse empoderamento mesmo, que eu acho que a mulher fala, eu tô autorizada, a vulva é minha, eu posso conhecê-la, eu posso. E eu acho isso brilhante, assim, o trabalho que a gente vê na mulher 40 a mais. Parece, eu Muito. acho que é autoconhecimento mesmo, assim, em todos os aspectos. E o que a maturidade traz. E quantas pacientes falam, né? Nossa, doutora, tudo bem, acho que tem a questão hormonal, mas o quanto que minha vida sexual é muito melhor hoje, porque até o casal tá muito mais entrosado, um já sabe o que o outro gosta, né? Tem essa abertura de poder falar, você conhece o teu corpo, você consegue. E eu acho que vocês trazem muito essa consciência para as mulheres também, né? É muito consciência. Isso é a parte, acho que, mais legal, que você vê a transformação, né? Quando elas vão quebrando esses preconceitos, né? Esses tabus, e vão participando ativamente, se abrem para o conhecimento. É o que você falou. Ela se permite, é o corpo dela, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Às vezes melhora muito, até com a parceria, porque ela começa a descobrir do jeito que ela gosta, né? Porque antes ela não tinha se tocado, não tinha descoberto e não tinha essa possibilidade, né? Então é muito legal. Eu falo, ó, usa os brinquedos com a parceria também, né? De repente ajuda a ressignificar esse momento aí da vida, né? Não, é maravilhoso. E aí, o que eu percebo muito é que na sexualidade, acho que por conta também tem a questão de aumento de vascularização, né, Ju? E aí melhora Tem, muito para as pacientes, né, essa questão tem. sexual, né? Não só de. Porque pensa, vai, você está fazendo exercício, se você fizer uma caminhada, você fica mais, né, você leva mais sangue para as pernas, aonde você está usando, dependendo do exercício que você está fazendo. E eu sempre falo, tá fazendo exercício pélvico, você está avisando o teu corpo que que aquela região está viva. Você leva sangue para aquele lugar. E eu falo, quando fizer o exercício, tudo bem, quando está fazendo na academia não dá para pensar tanto, mas quando eu passo uma série específica, eu falo, ó, fecha o olho, imagina essa região do corpo contraindo, né? Conecta o teu cérebro com o teu assoalho pélvico, porque eles ainda não foram apresentados, então precisa fazer aí uma conexão e fazer isso com consciência, né? E ajuda muito, é muito legal. E melhora demais, melhora demais. A Por isso que eu qualidade gosto sexual, tanto. né? Muito, muito. E, E às e vezes elas vêm para incontinência, né? Vem porque tá perdendo urina e tudo mais. E às vezes é até difícil de tocar nessa questão da sexualidade. Quando eu pergunto na anamnese, elas abrem um olhão, assim, tipo, por que essa mulher tá perguntando isso? Eu vim aqui porque eu tô fazendo xixi na calça, né? uhum. Mas aí eu explico e tudo mais, e com o tempo elas vão percebendo, falam, olha, eu melhorei da incontinência, e você sabe que meu marido falou que eu tô bem melhor, assim, porque elas começam a entender que tudo acontece em conjunto, né? Exato, acho que incontinência urinária e fecal, Fecal. prolapsos também, né? Acho que bexiga desceu um pouquinho, Também, útero desceu um pouquinho, às vezes a retocele, né? O reto que tá ali saindo um pouquinho pela vagina. tá. E outra indicação que eu vejo muito, Ju, é para aquelas mulheres que têm dor. Então, por exemplo, eu trabalho muito com endometriose, né?
Então, pra mim, pra endometriose, pra aquela dor, na verdade a gente até foi algo que a gente aprendeu muito, né, que as disfunções andam muito juntas, né? Então, se eu tenho essa dor de profundidade, é muito comum que eu comece a ter uma dificuldade em lubrificar, então também não consigo lubrificar, também não quero ter relação porque eu vou ter dor. Então a gente vê muito esse perfil, e aí eu acho que isso, quando vocês trabalham, vão trazendo, né, aquele relaxamento pra musculatura, não é só contração, isso que você falou é perfeito, né? Então, aquele relaxamento que vocês fazem com a massagem também. Então, tem muito, né? Biofeedback, sei lá, explica melhor aí. Sim, a gente então tem, por exemplo, quando você tem um assoalho, é o que você falou, a mulher tem endometriose. Então ela experimenta nas relações sexuais aquela dor mais de profundidade. E quem que quer repetir uma experiência dolorosa, né? Então ela começa a ter as relações e gerar tensão. Então, quando a gente vai avaliar essa mulher, ela tem um assoalho tenso, porque é o que o corpo dela, ele responde à dor, ele tensiona. Então, qual que é o nosso trabalho? Não é fortalecer, é relaxar. Então, a gente trabalha muito com massagem perineal, né? Massagem, tem várias técnicas de massagem, mas é uma terapia manual na região do assoalho pélvico mesmo. E vocês conseguem sentir os pontos de gatilho mesmo, né, Ju? Sente muito. Às vezes tem umas bolas de dor, sabe? E ela fala, eu falo, ó, aqui tá doendo, ela, nossa, às vezes a pessoa até sai lágrima de dor. Pesado, né? Então a gente tem que trabalhar, eu gosto muito de trabalhar, antes da manualidade, da terapia manual, eu gosto de fazer alguma técnica que tenha calor. Então eu uso bolsa de água quente, a gente tem uns dilatadores vaginais que são quentes, que a gente coloca, né? Porque o que acontece? O calor, ele deixa o tecido mais molinho, e aí depois eu consigo manipular melhor. Eu uso muito o meu laser, que é esse laser para analgesia, para tirar dor e para cicatrizar. Então, eu gosto de fazer no final da sessão. Mexi. Eu falo, ó, você não pode ir embora para casa sentindo dor, você tem que se sentir mais aliviada. Aí, no final da sessão, eu faço laser. O biofeedback é um aparelho que a gente põe lá dentro, que tem um eletrodo que capta a contração do músculo. Então, eu coloco um eletrodo na vagina ou no ânus, dependendo, né? Ou na região externa. Tem gente que não gosta que coloque internamente, a gente coloca eletrodos na pele, né? Uhum. E esse aparelho, ele é conectado com um computador. Então, quando ela contrai, ela enxerga no computador um gráfico que sobe e que desce. Tem uns que são uns videogamezinhos. Olha, sobe o avião, desce o avião, sobe um balão, né? Para ficar mais didático, né? Mais agradável. E aí ela percebe quando ela contrai, que ela sobe, e quando ela relaxa, desce, ou acende uma luz, né? Por isso que é biofeedback. Ela tem um feedback visual ou sonoro. Que legal. Da contração. E aí a gente treina ela a relaxar. Nesses casos, trabalha muito a respiração, muito exercício que você falou de mobilidade pélvica. Às vezes eu coloco a bolsa de água quente na bola, ela senta em cima e eu fico trabalhando a mobilidade e ela relaxando o assoalho no calorzinho ali da bola. Então, várias técnicas. E eu ensino ela a fazer em casa também, porque a massagem, às vezes ela consegue nela mesma fazer diariamente, na hora do banho, depois do banho, para soltar esse assoalho que está tenso, né? Em conjunto com o que vocês fazem. A gente sempre trabalha muito em parceria. Não tem como, né? É isso. Não. Outra coisa que eu vejo muito também é o vaginismo, né, Ju? Acho que vocês salvam a vida das mulheres com vaginismo. Então, assim, quantas pacientes que eu já não sabia mais o que fazer, eu falei, olha, acho que da nossa parte é físio. Então, assim, eu já tive pacientes, assim, com experiência absurdamente positiva de falar, doutora, outra vida. Aliás, algumas, tá, Ju? Eu acho que vocês salvam a vida dessas mulheres. Quer falar do vaginismo? Então, porque o que acontece, né? Elas não conseguem ter relação com penetração. A vagina, ela fecha, ela tem um espasmo ali, e tem umas que não entra nem um cotonete, né? A gente fala da dor genitopélvica, né? De penetração, porque tem umas que tem um pouquinho de penetração, só que dói muito. Tem umas que não dá para fazer de jeito nenhum a penetração. E aí, pensa na tensão dessa musculatura. Muitas vezes tem, como você sabe, lógico que podem ter fatores físicos, então de repente uma endometriose por muito tempo foi gerando tensão, travou. Ou uma mulher na época da menopausa que tem uma baita de uma atrofia, não fez tratamento nenhum, não consegue. E tem também aquelas que tiveram algum trauma, né, algum abuso, ou uma educação muito conservadora. Eu tenho vários casos desse, né? Então, transar é feio, é um pecado, e ela fica com aquela culpa. Vai engravidar, né? Vai engravidar, morre de... Então, assim, tem muitas causas, né? Essas, especificamente, se a gente não tiver parceria da psicoterapia,
é muito difícil de evoluir. Traumas, né? Eu vejo que às vezes eu não consigo evoluir no físico se a cabeça não está sendo trabalhada ao mesmo tempo. Mas nesses Mas casos... eu por acho que o exemplo, trabalho de vocês também é muito terapêutico nesse sentido, né, Ju? Porque você tá ali 1 hora com o paciente, você tá conversando, você tá trazendo... E eu acho que trazendo também o que vocês fazem, que eu acho brilhante, é a leveza e a autorização. Eu acho que tudo isso junto é muito terapêutico, né? Não, tá aqui, a gente tá trabalhando, é tratamento, né? Então... não tem problema nenhum, né? Todas as mulheres passam por problemas, isso é super natural, né? Eu acho que é isso, a gente cria um vínculo muito forte. Tem paciente que vem para mim porque tem dificuldade de ter penetração, tem dor e não sei o quê, e não fez terapia. E aí, quando você vai evoluindo na terapia física, elas começam a chorar, vem alguma coisa, e aí a gente já teve paciente que eu falei, olha, tá vendo, tem alguma coisa que eu acho que a gente não vai conseguir evoluir. Você topa fazer terapia? Então, às vezes é a físio que vai mostrar para ela que ela precisa ir para terapia, porque às vezes quando a gente acessa, ela lembra de alguma coisa que a cabeça dela, por mecanismo de defesa, bloqueou. Né? E aquele vaginismo tem uma relação com esse mecanismo de defesa. Então, assim, tratando de tudo isso, a gente trabalha muito com assim, das disfunções que eu trato, essas são as que demoram mais, porque não é de um dia para o outro. Às vezes elas têm um pouco de ansiedade, de querer logo resolver, e demora. É um processo. É um processo, a musculatura tensa, que por algum motivo ela tá lá travando. Então, aquele corpo tem que consentir o relaxamento. E é isso que você falou, né, Ju? Vem muito mais coisa por trás, né? O trauma, ele vem acompanhado de muita coisa, né? E aí, esse dilatador térmico, a gente tem os dilatadores, por causa dessas meninas que têm a vagina bem fechadinha. Então, são tubinhos, assim, né, que tem vários tamanhos que eles aumentam, tanto no comprimento como na largura, e a gente vai usando para conseguir dilatar aquele tecido que está fechado. E aí tem um no mercado, de uma pessoa que desenvolveu, por conta dela ter tido um histórico, e ela sentiu a necessidade, e ela era engenheira, e ela criou lá um dilatador, né, que tem um material que consegue passar o calor e não se deformar, né? E aí eu uso muito no consultório para esses casos, é maravilhoso, porque daí você faz a dilatação com calor, então você vai relaxando o tecido, às vezes a gente precisa fazer eletroestimulação no sentido de tirar dor, TENS, né, para relaxar, massagem, exercício respiratório, mobilidade, uma série de coisas, mas tende a resolver muito, é o que você falou, e muda a vida. Muda a vida. Quando resolve, muda a vida. E outra coisa que às vezes essas mulheres, elas acham que elas não podem ter prazer, que elas têm algum defeito, que elas não têm prazer. E aí tem uma questão também do autoconhecimento, de mostrar um espelhinho, de mostrar, olha, tem a vagina, mas você tem o seu clitóris, que pode ser estimulado independente da penetração. Tenta fazer isso para você ver como você tem todo o potencial de ter um orgasmo, de curtir, independente da penetração. Porque quando ela tem orgasmo, ela sente a contração e o relaxamento, ela consegue experimentar também o que é relaxar essa vagina. Né? Então, às vezes, ensinar o que é sexualidade que elas não sabem. Né? Porque a gente aprendeu, né? Muito a mulher aprendeu esse sexo voltado à penetração. Né? Penetração. E também o homem foi o que foi ensinado, né? Aprendeu ali com a pornografia e aí acaba... Né? Eu até falo muito isso para os pacientes, né? Reconstruir mesmo essa sexualidade, né? Sim. Porque se você não conhece... E é o que a gente faz, né, Ju? A gente entra numa relação esperando que o outro faça para eu ver se eu... Né? Para eu vejo se eu gosto e aí... Né? E na verdade a gente às vezes nem tem esse tipo de abertura, nem pode conversar com a parceria sobre isso, né? Então... Isso é fundamental, né? Até às vezes eu falo, o problema muitas vezes é um descompasso da parceria, porque o cara vem afoito, não faz preliminar, não agrada, não sei o quê, e acha que o problema... Então, assim, às vezes eu falo, olha, tem que conversar, tem que ver com a parceria aí que às vezes não está funcionando, né? Não está tendo uma preparação. E o timing do homem é muito diferente da mulher, quando a gente está falando de relações heterossexuais, né? Então, às vezes, eles não sabem de nada disso. Às vezes dá vontade, né? Pode falar, você já experimentou trocar de parceria para ver se... Não é? Exato. Não é? Ai, meu Deus. Mas não dá, né? Mas assim... Mas a gente vai tentando trazer.
É um trabalho de descoberta, porque às vezes é um descompasso mesmo. E até na questão do envelhecimento, porque tem que ressignificar. A mulher demora muito mais para lubrificar, demora mais para ter orgasmo, e em contrapartida, a parceria também não está aquele poder todo que consegue sustentar por tanto tempo. Por isso que eu falo, às vezes, os brinquedinhos, uma relação, né, um sexo oral antes, uma preparação, vai fazer com que esse casal consiga manter uma sexualidade satisfatória de outra forma, não é mais igual quando eles tinham 30 anos. E se os dois não estão entendendo isso, não tem conhecimento... Nessa dinâmica, né? Daí dá errado. Então, por isso que é legal, porque assim, é muito mais do que fazer massagem, ensinar exercício. É todo um contexto que a gente consegue trabalhar. É, né? Muito legal, muito legal. E Ju, até isso que você trouxe dos vibradores, assim, eu tenho no consultório, também mostro para as pacientes, mas eu vejo que às vezes a primeira fala da paciente é: não, meu marido não vai aceitar. Mas na verdade a paciente nem tentou. E até falo para a paciente, mas pensa comigo, será que teu parceiro não vai ficar muito mais feliz e satisfeito se você estiver tendo uma satisfação maior e até você buscando mais vezes essa tua parceria? Será que isso não vai ficar muito mais interessante para a dinâmica? Será que esse preconceito é realmente dele ou será que talvez seja muito mais teu? Né? Porque muitas mulheres falam: mas eu não vou ficar viciada, eu não vou conseguir só atingir o orgasmo com o vibrador, né? Então tem tanta coisa por trás, né, Ju? Tem muita mulher falando isso, falando: ai, olha, eu não quero mais nem saber. Porque assim, lógico, é mais prático, né? Eu falo, gente, você tá lá com o brinquedinho, a hora que você quer, não tem que... não tem que organizar todo todo o rolê. Porque às vezes tem mulher, 40 e pouco, que tem filho pequeno, né? Aqui é uma zona, né? Até você conseguir um momento que você consegue o brinquedinho é mais fácil. Mas tudo bem, mas é diferente. Um nunca vai substituir o outro. Contato, então, toque, beijo, estímulo, né? Não tem como, né? É bom, é mais uma possibilidade. E é isso que você falou, apresenta, porque às vezes ela fala: ai, meu marido não vai querer. Mas já tentou conversar sobre isso? Porque eles vão gostar se eles usarem juntos. Se for bom pra ele, né? Uai, como que não, né? Mas a gente fala muito pouco sobre isso, né? As pessoas parecem modernas, tá tudo na rede social, Quando você vai ver na realidade, ainda tem muito preconceito, as pessoas ainda não se abrem, não tem toda essa modernidade, né? Isso, Ju, os meus posts menos comentados são os posts de sexualidade, mas são os mais encaminhados. Olha, não comenta, mas manda pra galera. Né? Ninguém precisa saber que eu comentei, né? Mas eu vou encaminhar. Loucura, né? Você vê quanto que é exatamente isso, né? É bem isso, com certeza. Perfeito, Ju. Que mais? Traz mais. Conta mais do teu trabalho. Essa questão da ginástica que eu te falei, né? Exato. Que eu desenvolvi, que eu acho que é uma ferramenta super importante para essa questão da prevenção que eu te falei. Eu tenho hoje, por exemplo, é um dia que eu vou com os meus alunos lá da PUC para um NCI, um Núcleo de Convivência de Idosos. E a gente tem um grupo de manhã, segunda, 8 da manhã, eu falo, gente, é para vocês começarem a semana bem, de ginástica pélvica, em grupo. Pode homem, pode mulher mais velha, mulher. É um núcleo de convivência de idosos, mas essa ginástica é aberta para qualquer pessoa. Então, às vezes, vai para o Hérpera, que fez o trabalho de gestação com a gente, mistura com a idosa, com um senhor que fez prostatectomia, e a gente faz exercício pélvico 1 hora, e não é só assoalho pélvico. A gente começa com exercícios do assoalho pélvico isoladamente, e a gente trabalha mobilidade, aí faz trabalho de membro superior, trabalho de membro inferior, tronco, equilíbrio, tudo junto com o assoalho pélvico. E é muito legal, eu acho isso fantástico, porque assim, o que acontece, né, com a fisioterapia pélvica? É uma modalidade cara, não é todo mundo que pode, não tem no SUS, né? Então, assim, lá nesse ambulatório que eu criei lá, a gente atende a comunidade, e é super legal. Só que a gente não faz atendimentos íntimos porque a gente não tem nem espaço para isso, é muita orientação, ensina a fazer exercício, faz terapia comportamental, faz um pouco de eletroestimulação quando dá para ser externa. Mas esse grupo, ele é muito poderoso, porque as pessoas, às vezes, teve uma que veio conversar comigo, ela, nossa, menina, eu tenho 73, eu não lembro, ela me puxou e falou,
E eu brinco, eu falo é o fiofó, né? Porque é uma linguagem que é prática para eles. Tem que Fecha ser. o fiofó. Tem que ser, tem que Eles ser. puxa o zíper, é uma região ali da periferia, o pessoal mais simples. Então eles me olham e falam, olha, a fisioterapeuta do fiofó, eles já me chamam. Né? E teve uma que me puxou e falou, nossa, posso te falar, eu tenho 73 anos, ninguém me falou que eu podia fazer ginástica com esse fiofó. Eu tô amando. Ai, que Eu não tô mais, eu bonitinho. tuço, eu não escapo mais xixi. E você vê, num grupo. E ela assim, presta, não falta, segunda de manhã ela tá lá, ela e vários outros, né? Que maravilhoso. Então, eu acho que esses exercícios em grupo, que não são um atendimento específico, eles são muito poderosos para isso, para levar informação, para desmistificar, porque eu falo que segura os órgãos, é para quando vai ter relação sexual. Eu falo, assim como eu falo, olha, dobra a perna, estica o braço, eu falo, fecha o fiofó e puxa o zíper. Então, isso fica muito natural para eles. Fica fácil, né, de entender, né, Ju? E eu acho que essa que tem que ser a linguagem. Não adianta você falar, olha, a consciência do teu músculo pubo-retal, né? Exato, acho que é isso, né? A gente tá se comunicando. Afasta, né? Se Exato. você fala essa linguagem rebuscada, você afasta, né? E aí você pode mostrar autoridade no assunto. Concordo. Com uma linguagem mais coloquial ali, que as pessoas entendam. Concordo, se aproximem, que tenham... Eu saio de lá, é muito engraçado, acaba a aula, os alunos descem, porque a gente faz no andar de cima e depois a gente desce para os atendimentos individuais. Eu demoro uma meia hora para conseguir descer. Porque todo mundo quer falar com você. Quer falar, e eles vêm, nossa, porque não sei o quê. Então, legal. Isso é legal, porque isso mostra o quê? Que eles têm liberdade de vir falar de problemas de bexiga, de intestino, de sexualidade, sem receio. Então, que satisfação, eu acho que isso Ju? é uma coisa legal, né? Eu falo, esses grupos podiam existir em vários lugares. Que porque é uma maneira que a gente tem de levar para toda a população essa informação. Né? Ô, Ju, e aproveitando isso, acho que você tem um curso, né? Eu tenho um curso da época, acho que a época que eu dei aula para vocês, era a época que estava meio pandemia, era tudo online, né? E aí eu fiz, porque essa ginástica feminina, o que acontece? Eu trabalhei um tempão no meu consultório. Aí quando eu fui fazer doutorado, que eu fiz lá na psicologia na PUC, eu queria usar esse método de alguma forma. Aí a minha orientadora falou, Ju, vamos fazer a descrição do método. Então eu escrevi um livro descrevendo o método para registrar, existe esse método. Que legal, um livro, Ju! Que é o da ginástica feminina. Hoje em dia eu nem chamaria mais de feminina, porque eu vejo que eu dou aula para homem, para um monte de coisa, eu falo pélvica. Mas até aqui para o contexto do teu podcast tem tudo a ver, que é uma ginástica feminina, muito voltada para essa questão do corpo feminino. Aí, na pandemia, e eu tinha grupos no consultório, e na pandemia, o que aconteceu? Não tinha mais grupo. Não podia atender, né? Aí eu falei, daí eu continuei não com é as minhas essencial. alunas pelo Zoom. Não é exatamente, não pode, né? Mas aí eu fazia pelo Zoom com as minhas alunas, porque elas já eram minhas alunas faz tempo, elas sabiam, né? Eu dava comando verbal, funcionava, para elas não ficarem paradas. E aí eu falei, pô, tá funcionando isso. Vou fazer o meu método do livro, eu vou fazer um curso. Aí eu chamei uma menina dessas de curso online, que tem, né, toda aquela técnica lá de curso, não sei o quê. E aí a gente filmou e tem o curso online de ginástica feminina. Então tem as aulas, são 28 aulas. A ideia era fazer por um mês, todo dia uma aula, cada dia você vai aumentando a dificuldade, até finalizar o curso. Então ainda tem, no meu Instagram, se entrar, tem um link lá da bio que compra esse curso. E tem o livro, né? Então, tem muita gente que eu acho que fez. Os vídeos acho que são mais... Não sei, pelo menos pra mim, acho que talvez parece mais explicativo, né, Ju? Não sei. Sim. A pessoa olha, e a ideia desse curso era isso. Eu falava, você pode até pôr... Eu lembro que a minha mãe tinha o curso, ela punha na TV da sala, ela espelhava o celular, então ela fazia olhando a TV zona lá e eu vou falando, explicando. Tá super didático, assim, é bem legal. Então acho que essa é uma super dica de ouro aí, né? Porque você ter acesso a um curso com uma fisioterapeuta pélvica especialista, né? Eu acho que isso agrega muito pra gente. E até pensando em valor mesmo, né, Ju? Porque às vezes pra você ir fazer um tratamento presencial, né? Tá ali várias sessões, às vezes é muito mais caro. Então acho que isso também leva mais o acesso, né, aos pacientes, né? Sim, com certeza. Acho que é isso que eu falo. Essa maneira de trabalhar, que não precisa ser sempre a perfeita, ela democratiza o acesso. Porque Perfeito. É um tratamento caro, né? A fisioterapia pélvica, na fisioterapia, é uma das mais caras. Porque a gente atende um paciente por vez. Não tem como você colocar vários, né? Exato. Imagina, eu tô aqui na sala, né? Você me coloca várias salinhas. Não. Talvez você até consiga. Acho que tem aqui um serviço
que pelo convênio, às vezes, né, acaba que vai nesse caminho, o que né? eu faço nesse serviço é um ambulatório, é assim, a gente tem uma sala de físio, mas assim, Né? não dá para eu fazer Mas um é um toque, olhar, para eu ver se tem prolapso, para eu sentir, por exemplo, se a musculatura tá é um tensa. olhar completamente diferente, né? É Não tem como. diferente. Se você tem um volume maior para tentar, né? E precisa de um ambiente adequado, que nem sempre numa UBS, Como é que eu você vou não falar de um tem. abuso no meio, né? No meio de uma galera, né? Exato. Não tem como. Então, assim, e a gente usa muito material descartável, tem que esterilizar o eletrodo que eu uso, sabe? Não é fácil. Então, não é um atendimento que é super barato. Mas aí eu falo, né? Eu sempre tive isso. Eu falava, poxa vida, né? Eu preciso devolver para a sociedade um pouco de coisa boa para quem não pode vir no meu consultório e pagar. Então, isso que eu faço lá, tudo bem que eu estou com os alunos, e assim, eu estou formando alunos, eu sempre converso com eles, falo, gente, vocês estão tendo aqui uma base de um atendimento básico, quem quiser se especializar na área vai fazer um curso de especialização, mas vocês vão saber detectar uma incontinência, uma constipação, e vão poder orientar. E os pacientes, eles são muito gratos pelo atendimento que eles recebem ali. Né? Não é um atendimento íntimo, perfeito, mas a gente melhora a vida de muita gente. Então, é uma forma que eu encontrei de democratizar esse conhecimento. Ju, eu acho que só de falar já melhora muito, né? Só de poder de ser trazer. ouvido, né? Exato, só de trazer o acesso, acho que já é um absurdo de ganho, né? Que legal, Ju, que legal, que legal. Seu trabalho é maravilhoso, assim, eu lembro, até você falou aí dos vídeos, da gravação, mas a nossa aula também foi, né, acho que foi por isso também que a gente não se conheceu ao vivo, né, pessoalmente, mas porque foi na época da pandemia e aí limitou muito, né, acabou que foi tudo meio que online, e eu lembro de você levantando, mostrando no vídeo, ó, faz o exercício assim, então eu lembro muito disso, e isso ficou pra mim, às vezes as pacientes que têm, eu falo, olha, vai trabalhar muito a mobilidade de quadril, lembra de alguns exercícios, né? Então eu lembro muito, toda vez que eu ensino para paciente, me vem você ali, a imagem de você ali levantando, mostrando, né, a pelve. Fazendo movimento. A Exato. turma toda, né, lá no Zoom fazendo. Mas sabe, Pô, eu acho tão legal, assim, por exemplo, você, as suas colegas que fizeram a formação. Agora eu dou curso presencial, né? E aí eu faço uma avaliação fisioterapêutica nas médicas ginecologistas que estão fazendo curso de sexualidade. Olha que E, legal. elas ficam encantadas, porque elas falam uma outra visão. A avaliação que você aprendeu na faculdade para olhar o colo do útero, mas não tem nada a ver com outra a nossa. Visão. Né? E essa troca que a gente tem de vocês entenderem o que a gente faz, a gente entender o que vocês fazem, e a gente trabalhar junto, e você ter esse olhar, de olhar para sua paciente e entender que fala, pô, ó, eu tô vendo que teu assoalho tá tenso, eu tô vendo que você tá com uma fraqueza importante. Vai numa físio. Você falar isso, você dá esse aval para ela que é importante, porque as mulheres valorizam muito a opinião da médica que está tratando delas, do médico. Com né? Quando certeza. vocês falam, vai fazer ter a físio, recomendação, né, Ju? Sim. É um peso maior. Então, pra gente, assim, ter E talvez o valor até maior, né, do trabalho de vocês, né? Sim, a parceria de vocês é muito legal. Então, a gente tem médicos que têm essa cabeça aberta e que valorizam essa interprofissionalidade, é incrível. Para nós é fundamental. Eu tenho várias médicas que estão, assim, aqui da minha região e que encaminham, e a gente faz uma parceria super legal. Super legal. Não, eu acho incrível. Até na pesquisa sua que você me mandou, eu falei, eu acho que todo mundo deveria, assim, eu acho que agrega absurdamente ao nosso tratamento, eu acho que é um trabalho em conjunto e maravilhoso. Ô, Ju, Não, é que essa que eu mandei para você que foi da endometriose, né? Então, assim, os médicos conhecem a físio no tratamento da endometriose. É lógico que a físio não vai tratar a endometriose, não vai curar nada. muito no quadro de dor, muito. Mas exatamente, é coadjuvante para o dor na bem-estar, relação. para a qualidade de vida. E tem vários médicos que não sabem. Teve gente que mandou mensagem para a gente. Menina, é sério? Não sabia disso, vou mandar para os meus colegas, vou querer saber mais dessa pesquisa. E gente jovem até, porque vocês não falaram disso na faculdade. Não, né? não. E você sabe que no meu grupinho da pós, eu tinha uma físio pélvica. E eu lembro que era absurdo, assim, muito interessante ver a visão dela, porque pra gente era algo assim... Nossa, eu lembro que toda vez que ela ia examinar, eu falava, Gabi, eu quero com você. Porque você vê assim, você fala, a visão nossa de exame clínico é muito diferente, né? É outra, né? A gente vê músculo, vê tensão, né? E vocês vão lá, vão ver se tem uma ferida no colo do útero. É outro olhar. Mas complementares, né? É muito legal.
Muito maravilhoso. Que mais, Ju? Fala mais, fala mais. Conta se Ah, você tem. Eu acho que tem, a gente poderia ficar aqui horas e horas. Eu sei que você tem um compromisso, mas acho que veja se você acha que tem algo muito importante que você quer trazer, ou com relação ao trabalho. Não sei, tá aberto aí pra você. eu acho que isso que você trouxe, essas perguntas que você me fez, acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, é para as pessoas buscarem autoconhecimento. E tem gente que tem medo de ir na fisioterapia para falar, ai, não, vai colocar né, vai colocar alguma coisa na minha vagina, vai machucar. Eu já tive um paciente que veio assim, né, assustada. Eu acho que tem que encontrar um profissional que você tenha empatia e que, né, que tem que dar um match ali, Total, total. né? Então tem que ter esse bom relacionamento, tem que ser alguém que você confie. Então, procurar um profissional, a formação, procurar ler sobre. Hoje em dia é tão fácil de entrar e não é só no Instagram, né, Pan? Eu acho que tem que entrar, dar uma verificada na formação desse Total. profissional, né? Para ver se esse profissional realmente tem um pré-requisito aí para o que você está buscando, mas busque. Assim, perdeu urina quando estava no pula-pula, tossiu, escapou um xixizinho, vai logo. Quanto antes for, Melhor. melhor. Como Porque em se tudo. demora muito, porque vai piorando. Porque assim, você não vai morrer disso, mas você vai piorar muito a sua qualidade de vida. Então, se você puder olhar isso o quanto antes, você vai viver bem, porque a gente vai viver muito, né? Então, assim, a medicina está evoluindo aí para a gente viver até os 100 Pelo anos. menos uns 90, né, Ju? Uns Exato. 90. Então, assim, vou viver de fralda? Não. Não. Vou viver com Limitada, né? constipação? Então, assim, vou viver muito, mas preciso viver Com bem. Então, qualidade. procure. E se você não tem nenhum sintoma e tem a curiosidade, procure também, porque vale a pena conhecer esse tal desse assoalho pélvico, descobrir como ele funciona e pôr ele para trabalhar, que ele vai te ajudar, vai E, melhorar a tua vida. e você vai ter ganhos, exato, muito adicionais em tudo, né, Ju? E até, inclusive, na tua qualidade de vida sexual. Às vezes dores que te incomodam na relação. E outra coisa que eu lembrei aqui que também vejo muito é na frouxidão, né? Aquelas pacientes que quando vão ter relação e falam, nossa, doutora, mas por que que sai gases pela É, vagina, né? os flatos Os flatos vaginais, vaginais. exatamente. É, Exato. Então eu acho melhora que muito. agrega demais. Nossa, sensacional, Ju. Sensacional. Acho que você podia deixar. Se bem que nós vamos deixar também no link aqui da bio, a gente vai deixar o teu Instagram. E aí lá a Tá. gente consegue achar esse curso seu, que eu acho que vale muito a pena. Eu lembro que eu indiquei para algumas pacientes. É bem legal, bem legal. Tem o Instagram é o meu nome, né? @Juschulze, Juschulze, e lá naquele negócio de link da bio tem o curso. E tem, se quem quiser, quem gosta de livro, tem o livro, se puser na Amazon, tem Ginástica Feminina, do assoalho pélvico à postura ideal. Porque é isso, do Ah, assoalho pélvico para postura, até trabalhar, porque tem essa questão da postura e tudo que mais. legal, que maravilhoso. Sensacional, Ju. Só agradecer. Acho Eu que que é isso. Acho que a agradeço, gente adorei. conseguiu pontuar um pouquinho do que é importante, pelo menos trazer uma luz. A gente pode marcar um novo episódio mais pra frente, a depender de como você tiver, se você conseguir. Sim, E se às tiver algum vezes, tema específico, a gente de repente pode falar, estou sempre à disposição. aí a gente traz um pouquinho, às vezes você até mostra um pouquinho desses. Apetrechos. Exato, exato, apetrechos que você usa aí, que acho que vale muito. Muito Com obrigada. certeza. Obrigada, Pã, obrigada, parabéns. Desejo que o seu programa faça muito, muito sucesso, o seu Amém. Pod Pan, que ele Amém. é muito legal. Você merece, também admiro muito o seu trabalho. Ah, Ju, muito obrigada. Adorei, tava com saudade de você. Obrigada, Também. obrigada pelo teu tempo, obrigada pelo carinho. E assim, fazia muito tempo que a gente não conversava, você já me respondeu, super, super maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada a você, foi uma honra, viu? Sucesso. Obrigada, um beijo enorme pra você, bom trabalho aí. Beijo. Beijo, Tchau, lindona. Obrigada. tchau, tchau.